tarde. Está aberta mais uma audiência da Comissão Municipal da Verdade de Osasco. Hoje nós vamos ouvir pela Comissão de Vítimas, Subcomissão de Vítimas, o muito querido Sinho Amiraldo Pereira de Santana. Você está com a palavra, pode discorrer à vontade, 15, 20 minutos, se precisar mais, é só avisar. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença da imprensa e parabenizar toda a comissão, da Verdade de Osasco, meus amigos Jorginho, aqui ao meu lado direito, o Lube, e, em especial, a presença do Espinosa, que é um dos formadores dessa comissão, e fazer uma referência especial à presidência da comissão, que não poderia ser outra pessoa mais brilhante que o Dr. Albertino. E parabenizar a Mazé, apesar da ausência dela, pela criação da comissão. Eu estou à vontade de vocês. Se vocês quiserem que eu conte, já comece. Ou se quiserem fazer pergunta, é melhor começar, né, doutor? Melhor começar. Em 1969, eu já era um alfaiate em plena ascensão, ganhando meu dinheirinho, trabalhando muito. Comprei o meu primeiro carrinho, Fusquinha vermelho, ano 62, e tive a felicidade de conhecer a mulher mais importante da minha vida, Maria Helena. Eu devo, desde já, pedir desculpa para vocês, que isso vai ser muito duro para mim. Que é um episódio muito difícil da minha vida. E só quem passou é que pode imaginar o que é de fato, o que uma ditadura, como foi a nossa, é capaz de fazer. Em julho, a gente já estava começando o namoro. Em julho de 69, a Maria Helena trabalhava em São Paulo. Eu tinha o hábito de acompanhar ela. Ela morava no bairro de Quitaúna, vizinho aos quartéis. E eu ia no ponto de ônibus, aquele ponto de ônibus autonomista antes do quartel, acompanhava ela e ia para a casa dela, que ela morava na Rua José Paixão Leite, número 14, atrás do Heloísa Assunção. E nós ficamos dentro do carro namorando, que era hábito naquela época, não tinha tanta violência. E tinha um guarda noturno, naquela época tinha guarda noturno nas ruas de Osasco, e ele começou a apitar. E nós ficamos... Aí mudamos de lugar, fomos um pouquinho mais para cima. Quando, daí um momento, nós ouvimos um estrondo, uma coisa do outro mundo, que ninguém tinha ideia. Eu, por exemplo, nunca tive ideia. Eu não sabia se era uma bomba, se era um foguete, eu não tinha ideia. O primeiro tiro, que depois eu via saber que era de um fuzil, um tal de FAL, pegou em cima do Fusca e bateu no balaustro do para-brisa, e os vidros voaram todos na nossa cara. Eu acho que a Maria Helena tem até hoje marcas no joelho. E por instinto natural, acho que do homem, das pessoas, uma hora dessa você se abaixa, você se encolhe. E eu acho que graças a isso que nós estamos vivos, tanto eu quanto a Maria Helena, porque aí veio um monte de bala do meu lado esquerdo. Uma coisa ficou clara, que eles queriam matar o motorista. As balas pegaram na porta minha e embaixo dos pedais, mas eu estava todo encolhido. Quando cessou um pouco, eu, completamente apavorado,
desci um pouquinho, a casa da Maria Helena já era ali, eu falei para ela descer com toda a urgência, ela entrou para dentro de casa, eu vim embora para minha casa, que eu morava na Lucianinho Meli, aqui no Bela Vista. E sem ideia, eu lembro que eu parei num bar, no 18, não lembro aonde, para ver se eu estava vivo, ou se estava com as minhas pernas, os braços. Eu estava todo ensanguentado. As pessoas se assustaram, eu entrei no carro e fui embora para casa. No dia seguinte, eu acordei de manhã, peguei o carro e levei na oficina do Nelson, que era aqui na Primitiva Bianco, o doutor Albertino deve lembrar disso. Aqui no começo da Primitiva Bianco. E deixei meu carro lá para arrumar. Estava todo furado de bala. E voltei para minha casa. Daí, uma meia hora, chegou 2 senhores de terno. Um era muito conhecido, que era o grande algoz de todas as pessoas que lutavam contra a ditadura, que era um tal de Capitão Campos. Espinosa deve ter triste lembrança dele. E o outro eu não reconheci, porque eu acho que não era de Osasco. Aí eles perguntaram meu nome, eu falei meu nome, eu não tinha nada a esconder, nada. Aí ele falou, olha, o senhor vai ter que nos acompanhar até a delegacia de Osasco para o senhor prestar alguns esclarecimentos. Eu falei, tudo bem, sem problema. E entrei dentro do Fusca deles, eles desceram ali pela Praça Duque de Caxias. Quando chegou no farol da Autonomista, a delegacia de Osasco já era na Marechal Rondon, onde é até hoje. Eles entraram à esquerda. Quando eles entraram à esquerda, eu comecei a ter medo, porque eu sabia que eles iam me levar para o quartel. E naquela época a gente ouvia muita história, que eles matavam as pessoas e sumiam com as pessoas e tal. Aí eu comecei a ficar com medo, muito medo. Cheguei lá, entramos, eles me levaram para uma sala, 2 quartéis ali, o GECAM e o quartel RI. Eu não sei qual dos dois eu fiquei numa sala, eu sei que era de frente para autonomista. E aí começaram os interrogatórios, entrava um por vez, nunca era 2 ou 3. Eram capitães, eu lembro até de um grandão, que tinha a cara toda furada, um nazista, chamado Capitão Souto. E ali eu fiquei sendo torturado, pressionado, física, psicologicamente, tapa na cara, murro na cabeça, e eu sentado numa cadeira. Saía um, vinha outro, até às 5 horas da tarde. E eles queriam, porque queriam saber a que grupo eu pertencia. E eu não pertencia a nenhum grupo. Porque, apesar de ser simpatizante da luta contra a ditadura, que eu sou radicalmente contra a ditadura, e eu tinha vários amigos que brigaram e lutaram muito, eu tenho muito orgulho deles, estar aqui até o Espinosa, Albertino, Luiz Nania, Papão, Cleiton, Gabriel, eram todos meus amigos, mas eu nunca tinha participado de nada. De nada. Eu era um alfaiate, boêmio, e começando um namoro que eu acreditava muito que isso ia acrescentar na minha vida. Então, eu era simpatizante, mas eu não participava. Nunca participei de uma reunião, de nada. Nunca peguei em arma na minha vida. E eles me torturavam para me dizer a que grupo eu pertencia. Mesmo porque eu fiquei sabendo, doutor Albertino, que a perícia, o perito que fez a perícia no meu carro, fiquei sabendo depois, foi o Marino Nicoletti. Ele era perito da Polícia Civil, lembra disso? Foi interventor em Osasco. E disse que o Marino Nicoletti falou para o coronel Lepiani, que era o chefão do Exército, que não tinha como alguém sair vivo dali. E eu e Maria Helena estamos aqui. E eles queriam, e eu não tinha outra história. Eu estava namorando com uma moça, ela chama Maria Helena Caetano, mora aqui na José Paixão Leite, número 14. Mas não tinha jeito. Às 5 horas da tarde, mais ou menos, eles mandaram uma comitiva
me levar, depois de me judiarem muito de mim, dizer que iam me matar, toda hora me chamavam de comunista, de comedor de criança. E aí me levaram para o quartel-general, no Ibirapuera, e lá eu fiquei 8 dias e 8 noites, preso numa cela incomunicável. E nesse período, meu pai era uma pessoa simples. Meu pai era uma pessoa simples. Tenho até orgulho de dizer que foi o primeiro pipoqueiro de Osasco, tenho muito orgulho disso. Meu pai bateu em todas as portas de coronéis e generais de São Paulo, dizendo que o filho era inocente. Lá no quartel-general, eu fiquei preso, como eu já disse, numa cela individual, e ninguém botou a mão em mim. Tinha só um sargentão enorme, loiro, que todo dia passava em frente e dizia que ia me matar, que de noite ia entrar na cela, ia me matar. No 7º dia de prisão, eu lembro disso perfeitamente, e lembro até que nesses 8 dias só comi 2 bananas, emagreci, barbaridade, e por azar, doutor Albertinho, eu estava com uma blusa, era frio, julho, estava com uma blusa vermelha, o que eu sofri por causa dessa blusa vermelha. E todo dia ele dizia que ia me matar. No 7º dia de tarde, abriram a minha cela, um soldado falou, olha, o coronel falou o nome, quer te ouvir. Era um senhor de terno, muito educado, me levou para uma sala do lado e falou, olha, eu sou amigo do seu pai. Quando ele falou, eu sou amigo do seu pai, eu caí em lágrimas. Mas não era, meu pai era uma pessoa simples, não tinha amizade com o coronel, com o general, nada disso. Eu acho que ele foi um dos coitados que meu pai bateu na porta. Aí ele falou, olha, eu vim aqui para te liberar, mas eu quero ouvir a sua história, a sua verdade. Aí eu contei a mesma história, não tinha outra. Ele falou, então você vai embora hoje. Quando ele falou, eu vou embora hoje, eu não sabia nem o que pensar de alegria, né, de revolta, muita revolta. Pois me perdoe a palavra, aquele maldito sargento me deixou dormir mais uma noite na prisão. Aquele que dizia que ia me matar. No dia seguinte de manhã que me soltaram. Me soltaram, era um dia de sol, eu saí ali na frente, ali no Ibirapuera, respirando a liberdade. Peguei um táxi e falei, por favor, me leva até Osasco. Cheguei em Osasco, uma festa enorme da minha família. Minha família pagou o táxi. E aí veio a outra guerra. Porque você, naquela alegria de, pô, eu estou livre, graças a Deus, né? Mas você não sabe o que te espera, porque naquela época, como o prefeito Lapas, aqui no dia da formação, ele foi muito feliz, ele falou sobre isso. O pessoal tinha muito medo, os pais não deixavam os filhos se relacionar com pessoas que envolvidas, ou que, como eu, que entrei de gaiato. Então, aí começou o meu martírio profissional, porque a minha freguesia, que já era uma freguesia de elite, o pessoal, os Coutinho, os Portela, todo mundo fazia roupa comigo, eles sumiram, Dom Féteria.
As pessoas atravessavam a rua para não ter que me cumprimentar. Claro que não todos, os amigos permanecem. Mas foi muito difícil. Eu levei uns 6 a 7 anos para me recompor, tanto psicologicamente como profissionalmente. Por sorte, como eu sou uma pessoa de luta, eu comecei, depois desse sofrimento todo, a fazer roupa para jogadores profissionais de futebol, pessoal de São Paulo, alguns do Corinthians, alguns do Palmeiras, Paraná, Pedro Rocha, Serginho. E aí, através do trabalho profissional junto a pessoas assim que vivem na mídia, eu consegui me recompor profissionalmente. E depois casei, tenho uma filha maravilhosa que está ali também. É isso que eu tenho a contar para vocês, a minha história triste, que eu queria apagar, mas não tem jeito. Estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Luciano. Sim, você relata uma história bastante emocionante e chocante até, porque dá bastante a dimensão do que foi o regime de exceção no Brasil. Primeiro bate, depois pergunta, aquela coisa que a gente abomina tanto. Esse militar que te visitou no 7º dia, em que você estava lá no quartel-general, você se lembra dele, o nome dele, da patente dele, alguma coisa nesse sentido? Era coronel. Um coronel. Porque o soldado, eu nem divisa eu entendo, mas o soldado me disse, olha, o coronel fulano de tal quer falar com o senhor. Um coronel. Um coronel de terno. E esse sargento também que te ameaçava, também no nome Não, dele? esse, graças a Deus, não lembro. Não lembro. O único que eu lembro é o tal de Capitão Souto, que, inclusive, depois de liberado, ele demorou 3 meses para liberar meu carro. Capitão Souto. Esse homem era um nazista terrível. Capitão Souto. E esse que me prendeu na minha casa, que o Robertino, o Espinosa, todo mundo lembra dele, o Capitão Campos também, que já morreu. Mas, assim, nomes de outros eu não... Foram muitos. Aqui foram muitos. Aqui em Quitaúna, quando da prisão e da tortura, você tem memória de nomes dessas pessoas? Também não? Só esse do Capitão Campos. Souto. Souto. Só E ele. o Campos, que estava na captura. O Campos foi que me prendeu. Mas ele também participou das sessões de Não, tortura? não, só me levou até lá. Tá. Você me diz uma coisa. Eu vou te fazer. Que ano que foi essa que aconteceu? É que eu talvez tenha falado no começo. Julho de 69. Já foi depois. A gente sabe que além de um excelente alfaiate, você também já falou que é boêmio, né? Parece que até hoje. E você cantava na noite, participava de festivais. Como é que era essa sua vida? Isso em algum momento lhe trouxe algum problema? Você tem conhecimento de pessoas que talvez se infiltrassem nesses movimentos ou nos bares que você frequentava? Você tem lembrança disso por parte dos militares à época? Não, Jorge, nessa época aqui, porque a gente tinha muito barzinho naquela época, aqui em Osasco, em Pinheiros, e eu frequentava muito, quer dizer, eu sempre trabalhei de dia, mas sempre vivi um pouco à noite, porque eu gosto, né? Sempre gostei de música, é minha grande paixão. Mas eu não lembro assim de nenhum... Porque
começou a surgir esse movimento entre os artistas a partir de 68, dos festivais. Mas em Osasco não tinha nada. A gente frequentava Osasco, Pinheiros. Eu não lembro assim de ninguém envolvido. Não tinha ninguém. Os amigos meus que eram envolvidos contra a ditadura, eles não frequentavam eles estavam lutando por nós. Você frequentava um bar Cristal? Sim. Você não tem nenhuma lembrança de militar que às vezes se infiltrava no bar para saber quem estava por lá? Não, Jorge. Não, e o Cristal era um bar-restaurante aqui também na Prêmio de Avianco, que era o point da época. Eu frequentava lá direto, mas não lembro assim de ninguém. Tinha um cara, até amigo da Maria Helena, um tal de Eugênio, que é amigo nosso até hoje. Hoje ele mora lá no 18. O pessoal, na época, dizia que ele era dedo duro, mas não passou disso, nunca soube nada. Você não tem lembrança de nenhum um capitão Somavila? De nome só. Só. Só não. E o Campos, era um cara que ia de bar em bar ou não? O Campos era. Ele tinha todos os defeitos. Além de tudo, era cachaceiro. Ele tinha todos os defeitos. Prendeu um monte de inocente, judiou muita gente. De mim não, em mim ele não pôs a mão. Capitão Campos. Esse era terrível. Esse era terrível. Mandava em Osasco. Mandava, naquela época, o Albertino lembra disso, eles andavam, até aquele sargento que dava aula para Juco, ele parecia um pavão, eles eram o dono da cidade. Né? Mas foi uma época, eu acho que o Lube falou aqui, o Albertino, e o Lapas falou aqui no dia da posse da comissão. A juventude tem que tomar conhecimento dessas coisas, porque tem muita gente que é simpatizante da direita, desses movimentos, mas eles não sabem um terço da história. Então, eu acho que tem que se fazer livros, eu acho que a imprensa tem que participar mais dessas reuniões, dessas comissões, tudo, porque não pode voltar. Eu vi a Mazé reclamando, eu também tenho que reclamar do Congresso que foi eleito, eu tenho muito medo, mas eu acho que a democracia é um processo irreversível no Brasil. Mas nós não podemos dormir, nós temos que estar atentos. Foi dito aqui, né, doutor? Sim, uma pergunta que nos chega aqui. Você não era ativista, não tinha militância política nas organizações e tal. A que você atribui o ataque que vocês sofreram? Eu atribuo a ignorância dos comandantes e dos próprios soldados do Exército, que eles têm 18 anos. Com certeza houve um burburinho danado naquela noite, lá no quartel, que um Fusca vermelho, isso foi o que a gente ouviu falar, né? Passou lá, você eu acho que nem tinha nascido ainda, você é muito jovem, mas Espinosa lembra disso, o Albertino. Eles faziam barricadas ali na frente dos quartéis para os carros desviar, não poder passar correndo. E disse que passou um Fusca vermelho lá e jogou uma bomba lá. E eu, por infelicidade, comprei um Fusca vermelho. Então, os soldados viram. A Maria Helena morava ali pertinho. Viram um Fusca vermelho parado. Um garoto de 18 anos, Luciano. Nós não podemos nem criticá-los, né? E metralharam. É como você disse, primeiro mata. Inclusive, tem uma coisa, Luciano, se aquelas balas tivessem acertado a mim e a Maria Helena,
E aí eles iam pegar os documentos, que a Maria Helena estava acabando de chegar do serviço, eu tinha meus documentos, eles iam ver que se tratava de gente trabalhadora, gente direita. O que eles iam fazer? Iam jogar uma metralhadora lá, uma granada, e dizer que nós éramos terroristas. Os meus pais morreram daí, sei lá, 15 anos, 81, 82, meus pais morreram. Com certeza eles iam morrer em dúvida se o filho deles, o caçula, era terrorista ou não. Você não imagina o que isso faz mal para uma família. Só quem passa... olha, de vez em quando eu ouço coisas que me assustam e me deixam muito magoado, eu digo aqui para todos. Outro dia eu vi um amigo meu falar assim, pô, que saudade que eu tenho da ditadura. Juro por Deus, Luciano, me deu arrepios e eu saí. O cara não tem ideia. O cara não tem ideia. Depois é importante até que a gente faça chegar a ele o vídeo desse depoimento, né? Para que tome um pouco de conhecimento do que foi. Uma outra pergunta que eu te faço, assim, qual que era a sua idade nessa época? E, continuando aí a pergunta, após esse episódio da sua prisão, da sua tortura, você se aproximou de alguma forma da militância política? Ah, sim, sim. Eu sempre fui, como eu disse no início, simpatizante a eles. Além de ser amigos da maioria, né? Então, sempre fui homem de esquerda, sou até hoje, mas com certeza isso aprofundou muito mais a minha revolta primeiro, né? E depois a certeza da necessidade que eu não posso parar de lutar pela democracia, pelos direitos humanos, eu não posso. A minha filha está ali, ela é igualzinha a mim com relação a essas coisas, é ativista, ela não abre mão dos direitos, sabe? Então, eles fizeram um mal e um bem para mim. Eu nunca fui alienado, graças a Deus, eu sempre li, sempre votei, sempre participei das grandes lideranças aqui, Guaçu, são todos meus amigos, Gabriel, Espinosa, Albertino, todas as lideranças, principalmente de esquerda, né, o Zé Liberati, o Parro, e depois Emílio, Lapa, eu sempre participei, muito, muito, ativamente da política. Quando nós casamos, eu e Maria Helena, nós casamos em 80. Nós compramos um apartamento no Butantã. Mas eu nunca deixei de trabalhar e viver em Osasco. Quando o Ulisses Guimarães fez aquele negócio de mudar os títulos, recadastramento do título eleitoral, eu botei eu voto no La Torre, eu botei o endereço de um amigo meu que inclusive já morreu, da rua Miosotti. Eu morava no Butantã, porque eu queria participar da vida política de Osasco. Então, nunca deixei amo Osasco, eu sou sergipano, vim para cá em 1949, amo Sergipe, amo Aracaju, mas adoro de coração Osasco. Qual idade você tinha? 29 anos. Na época Ô, senhor, você falou que casou em 80? Você enrolou bem a Maria Helena. Só em 80? Mas teve 13 de namoro. 13 de namoro. Tá bem. Assim, me diz uma coisa, você assim, conhecia todas essas pessoas, falou do Figueiredo, falou do Espinosa, citou aí várias pessoas, mas você, na verdade, duas questões, né? Você já sabia do envolvimento deles com esses grupos de esquerda, tinha informação, porque assim, você falou uma coisa assim meio que assim, sem muita pretensão, né? Porque um carro tinha passado em frente ao exército, por acaso um Fusca vermelho, né? Parece que jogaram uma bomba e depois te avistam com um Fusca vermelho. Então,
É evidente que você foi vítima, provavelmente, de um outro Fusca, né? Porque estavam atrás do primeiro Fusca vermelho que encontrasse, provavelmente. Então, não foi uma coisa assim tão... não foi uma coisa do nada, né? Só, talvez, por serem jovens de 18 anos, ou coisa assim. Acho que, pelo menos, fica o meu sentimento disso. Agora, além de saber se eles eram envolvidos, né? Porque isso poderia lhe trazer consequência, né? Não precisava necessariamente estar envolvido, mas o fato de você ter relação com envolvidos, com certeza te colocava sob suspeita em qualquer lugar, né? Me fala um pouco disso e quais foram os impactos que você sentiu na sua família nesse período em que você ficou preso, não só com o episódio e com o período em que você ficou preso, com a sua família, com a sua mãe, com irmãos, e, evidentemente, com a Maria Helena, que depois veio a ser a sua esposa. Como é que eles reagiram a isso? Que impacto que teve? Né? Se ficou alguma sequela emocional por conta disso? O Jorginho, na família não. A família sofreu demais, que toda família sofre, né, um baque desse, né? E principalmente sendo injusto, né? Porque não dá para você esconder do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, que você pratica alguma coisa fora daquela vida normal. De uma forma ou de outra, alguém fica sabendo. Agora, sofreram muito durante. Depois que eu fui libertado e praticamente inocentado, apesar deles não inocentar, depois de uns 3 meses que eu estava na rua, ainda eu e Maria Helena fomos ouvidos no quartel militar do Cambuci, com um major alagoano, baixinho, por sinal muito inteligente, e ele que encerrou o inquérito. E eu sofri muito depois disso por causa da questão do preconceito que as pessoas têm com o recém-acusado de participar, de terrorismo, aquelas coisas malucas que eles falavam. E não creio que o fato de eu ter amizade com o pessoal da luta armada, do qual me orgulho muito, eles não tinham nem conhecimento, porque, Jorginho, eu vou dizer uma coisa para você. Se você vê o nível dessas pessoas, intelectual, é uma tristeza. É uma tristeza. Eu só conheci Dr. Albertino e Luciano. Só esse major que encerrou o inquérito nosso lá no Hospital Militar do Cambuci, ele era uma pessoa culta. Que tinha, né? O Castelo Branco mesmo era um homem muito culto. Mas o resto, esse pessoal aqui que me torturaram, pelo amor de Deus, de uma baixeza, além da violência, além da arrogância, né? Porque eles eram os donos do Brasil. Eles eram de uma pobreza cultural enorme. Está louco, uma decepção. Uma decepção não, uma tristeza. Não acho que eles soubessem, olha, vamos pegar isso. Não, acho que foi apenas uma coincidência mesmo. Essa questão do carro, né, vermelho, um dia anterior ter jogado uma bomba lá, a Maria Helena morar ali. E a ignorância dos soldados, que são garotos de 18 anos, eu também já tive 18 anos, eu sei. E dar uma arma para um garoto desse, um fuzil. Dizem que a bala é desse tamanho. São loucuras, só uma ditadura maluca que pode fazer um negócio desse. Como é que você pode... Você tem filho, criança, você dá revólver para ele? Não... Brincadeira. Então, é um episódio muito triste da nossa cultura, das nossas famílias. Por exemplo, outro dia eu li
que aquele cantor de rock, o Roger, criticou o Marcelo. Ah, pelo amor de Deus, o cara está buscando resgatar a história do pai dele. E o outro vem e critica o filho, que, além de tudo, ainda é paraplégico, né? Qualquer coisa. Ah, é brincadeira. As pessoas não sabem. Pô, mataram o pai, o Rubens Paiva, há quantos anos? Sumiram com o corpo do cara. O filho busca isso. Aconteceria a mesma coisa com a minha filha, tenho certeza. Aí vem um outro e critica o filho. Ah, para com isso. É doído, é doído. Eu leio, viu, doutor? Tudo que sai nos jornais sobre as comissões de anistia, da verdade, depoimento, aquele que o coronel que outro dia falou, não, eles que vão atrás do interesse deles, não vou dar depoimento nenhum. É muito triste. É muito triste. E outras coisas, por exemplo, eu não sou uma pessoa do mal, não sou uma pessoa vingativa, com certeza absoluta não sou. Mas esse negócio de, olha, a comissão, a anistia de 79 foi para todos. Espera aí, pô. Os caras que mataram, torturaram, eles não têm que ser punidos? O doutor Albertino, além de ter toda a propriedade, é um brilhante advogado. A tortura não prescreve, não é, doutor? Agora, é muito fácil o cara que viveu a vida inteira tomando uísque, 12 anos, criticar. Não, isso é anistia para todos. É? Para mim, não. E não sou vingativo, hein? Não sou. Mas não é brincadeira o que esse povo fez. Eu tenho 74 anos. Sou homem do trabalho, da justiça, sei que sou um bom pai, mas essas coisas me revoltam até hoje. Até hoje. Até hoje. Faz muitos anos já, até hoje. Eu espero que essa Comissão da Verdade de Osasco contribua com esse intuito de que a gente está imbuído aqui, o Albertino, o Luciano, o Jorginho, para que a juventude tome conhecimento, para que as próximas gerações nunca mais façam essas coisas. Que esse Congresso que foi eleito aí 4 anos, eles estão fora, né, doutor? E espero que façam livro, viu, Lobo? Livro, a imprensa divulgue um pouco mais. Até outro dia eu almocei com um amigo jornalista, falei sobre isso. Falei, olha, vocês precisam dar uma cobertura maior, porque isso é muito sério, é muito importante. Tem jovem que não tem ideia do que foi. A minha filha tem porque é minha filha, eu conto para ela, ela também lê, os amigos nossos, né? Mas a maioria dos jovens não sabe nada. Não sabe nada. Luciano tem mais uma pergunta. Pois não, Lúcio. Tem uma pergunta mais para o Cinho, que é a seguinte. Enquanto você esteve preso, tanto aqui em Osasco quanto em São Paulo, você testemunhou algum episódio de tortura com outras pessoas também? Você viu outras pessoas sendo presas e torturadas? Não. Não, nem aqui nem lá. Aqui eu fiquei um dia inteiro numa sala, sozinho, sentado numa cadeira, no meio da sala, parece que eu estou vivendo. E entrava um major, um capitão, um tenente, me interrogava, aí saía, vinha outro, o dia inteiro. Não me ofereceram um copo de água, nada. Mas também eu não tinha fome, né? A revolta era muito grande. E lá no quartel-general, lá no Ibirapuera, lá eu fiquei numa cela individual. E na frente tinha uma parede, era um corredorzinho onde eles passavam e traziam comida para mim. Entendeu? A única pessoa que eu via era esse sargento que me ameaçava, que ele passava em frente e de propósito.
me chamar de comunista. Olha sua blusa vermelha, eu vou te matar hoje. Hoje de madrugada eu entro aí e vou te matar. Isso é todo dia. E do lado da minha cela, eu ouvi a voz, não vi. Ouvi a voz porque eu chorava muito. E esse cara que estava do meu lado, na cela vizinha, ele é um daqueles caras que tinha jogado umas bombas na Praia Grande. Você lembra, né, na Espinosa? Jogaram bomba lá na praia. Eu lembro da história. E ele falava assim, companheiro, não chore não, nós vamos sair daqui, vamos matar todos esses vagabundos. Mas eu não vi, só ouvi a voz. E, para finalizar minha parte aqui, doutor Albertino, a pergunta, na verdade, seria dirigida a Maria Helena, mas eu vou aproveitar o sim aqui, aí se qualquer coisa ela confirma lá ou não. No período em que você esteve preso, você se sentiu vigiada? Houve vigilância na casa? Houve pressão por parte de órgãos repressores? Eles foram lá, né? Eles foram na casa da Maria Helena, interrogar. Inclusive, tinha um irmão da Maria Helena, que era uma pessoa excelente, o Celso, já morreu. Ele até andou discutindo lá com o pessoal, né? Parece que até... Aqui é casa de trabalhador, chega, vai embora, qualquer coisa do gênero, assim. Depois dos interrogatórios, esse interrogatório lá do Cambuci, nós ficamos um dia inteiro lá, também participei. E lá nesse encerramento teve não sei se a Maria Helena lembra, mas teve uma coisa interessante. O major que estava nos ouvindo, ele tinha uma secretária. E aí ele ouviu, falou, tá tudo bem, eu vou encerrar o inquérito. Aí ele deixou um monte de fotografia assim na mesa, aí ele falou, eu vou no banheiro, enquanto isso vocês vão olhando aí, e a secretária, eu e a Maria Helena, que é a secretária em frente. Aí ele falou, vê se vocês enxergam alguma pessoa conhecida, que era todo o pessoal da luta, né? E a Maria Helena, inocente, eu mesmo, se tivesse reconhecido, eu estava louco para sair daquele inferno, eu não ia falar que conhecia. Mas a Maria Helena, inocentemente, falou assim, a secretária fez para ela, fica quieta. O nome da secretária? Não lembro, nós não perguntávamos, né? O Luciano É que eu falei para vocês, essas coisas são tão marcantes negativamente que você está louco, muita coisa você quer esquecer. Se você quer dar uma encerrada? Eu queria deixar um depoimento aqui que é importante. Eu acho que é importante. Eu estou há alguns anos lutando pelos meus direitos na Comissão de Anistia em Brasília. E, às vezes, as pessoas entendem de uma forma negativa. Pô, assim, você quer uma fortuna, você quer isso, quer aquilo. Eu não quero nada, doutor Albertino. Eu não quero... eu sou um homem emancipado, porque eu sou um homem muito feliz, apesar de todas essas agruras. Eu sou homem do trabalho, eu sou feliz, sou um profissional respeitado, então eu sou um homem milionário de vida. Mas eu não abro mão dos meus direitos, daquilo que eles me tiraram. É a única coisa que eu quero da Comissão de Anistia. Não quero nada foi 5 ou 6 anos de sofrimento, de perda total, de prestígio, de tudo, de todos os valores que a humanidade precisa, doutor. O senhor está me entendendo, né, doutor? Então, isso eu quero, isso eu não abro mão. Isso eu vou até o final. É isso que eu queria encerrar, agradecendo a presença de todos, Maria Helena, minha filha, Espinosa,
meu querido amigo fotógrafo ali, que não sabia meu nome, deu risada. Deu risada quando soube. Jorginho, eu tenho o prazer de vir aqui hoje na presença deste homem, que, na minha opinião, é um dos homens mais brilhantes de Osasco em todos os sentidos. Tenho muito prazer. Obrigado, Luciano. Obrigado, Jorginho. Antes de encerrar, eu queria fazer uma ponderação. Quando o Cinho começou a contar a história dele, a minha primeira ideia foi lembrar do Kafka. E depois, trazendo a experiência dele para hoje, nós temos um legado negativo da ditadura, que é a mentalidade da polícia militar, que continua fazendo as mesmas barbaridades que aqueles meninos fizeram com você. A gente precisa pensar seriamente em pressionar para que a mentalidade da polícia militar se transforme, para que a gente possa viver num país mais digno. Está encerrada a sessão.